Olá, essa é a nossa 12ª aula de como ser um radioamador. Continuamos falando sobre técnica e ética operacional, estamos na parte 9 desse estudo. Bons estudos, se inscreva aqui no nosso canal. A questão 38, então voltamos aqui de novo uma situação operacional. Antes de fazer uma chamada geral, o radioamador deve, letra A, certificar-se que a frequência está livre. Existe propriedade para a chamada geral. Letra C, aguardar um espaço de câmbio. Letra D, mencionar seu indicativo de chamada. Letra E, cumprimentar a rodada. Bem, chamada geral é o CQ, que já comentamos nas aulas anteriores. Então você vai escolher uma frequência e vai ficar chamando lá até que alguém apareça e aí você desenvolve lá uma conversa, o seu QSO. Bem, então para fazer isso, né, é um comportamento que você tem. Então você vai chamar alguém para conversar, você vai chamar de modo a não atrapalhar os outros. Então aqui nessas alternativas, nós temos só uma que tem uma afirmação incongruente. Tá? A afirmação incongruente é essa aqui, ó, a letra bravo. Existe propriedade para a chamada geral. Né? Essa propriedade aí é algo como se fosse dono de algo imaterial, né? Não é direito autoral, não existe direito autoral aí de uma determinada frase lá dentro do radioamadorismo. Então é uma afirmativa um tanto que escatológica, né? Então faz sentido aí. As demais afirmativas, por exemplo, aguardar um espaço de câmbio. Isso é um comportamento de quem chama ter que fazer, tá? Você dá o espaço de câmbio, já comentamos nas aulas anteriores. Papa Yankee 5, Zulu, Oscar Zulu, chama geral. Pronto, dei um espaço de câmbio, alguém que começa a escutar essa chamada repetida, nesse espaço ele vai responder. Então é correto, só que nós vemos que o enunciado ele fala o seguinte, né? Ele dá um tempo em que tempo você deve fazer um comportamento antes de fazer uma chamada geral. O espaço de câmbio você vai dar depois que faz a chamada geral. Então essa alternativa aqui, embora seja uma afirmação verdadeira correta, ela está em desacordo com o enunciado. Cuide com isso. Mencione seu indicativo de chamada. Também é verdadeiro. Né? O exemplo que eu acabei de passar do meu indicativo, eu passei ele. Tá? E dei o espaço de câmbio. Sempre deverá dar o indicativo de chamada aqui. Tanto é que, às vezes, sua estação é um outro radioamador quer falar com uma estação da sua região. Lembre-se do DX Expedição, que nós já comentamos aí na questão anterior. E aí, às vezes, opa, aqui tem uma estação que eu não marquei ponto ainda, vou falar com ela. Então, você tem que dar um indicativo que o outro vai descobrir de onde que vem. Cumprimentar a rodada. Né? Já tem uma questão que nós vimos que está lá, dizendo que você tem que dar bom dia, boa tarde e dar seu indicativo. Então, também é uma afirmativa correta. Tá? Só que antes de fazer uma chamada geral. Bem, então se você vai chamar alguém, esperando que alguém apareça em alguma frequência, você tem que usar o quê? Uma frequência que não esteja sendo ocupada. Senão você vai estar interferindo em gente que já está operando. Lembrando que frequência não tem dono. Tá? As bandas e faixas para radioamadores não tem dono. Só que se estiver sendo ocupada, pegue uma desocupada. A faixa é ampla, a banda é ampla, tem espaço lá para fazer isso. Tá? Então, a resposta correta é a resposta alfa. Aqui é uma questão de física, na verdade é de física, olha só. Em telecomunicações, frequência é, né, o número de vezes que, por exemplo, o valor máximo do sinal ocorre por segundo. A resposta correta é essa aqui, a letra alfa. O que ocorre aí? Né? A modulação ela vai ser feita numa determinada frequência, tá? E essa frequência, então, ela é medida em kHz, megahertz, gigahertz, né? É a quantidade de hertz, né? ou ciclos da onda que ocorre por segundo. Então, esse é um fenômeno físico, né? Lá descoberto pelo Maxwell e provado pelo Hertz.
Aí as outras alternativas aí, né? Letra bravo, o número de vezes que o semiperíodo ocorre por segundo, né? Semiperíodo não tem, tá? Então isso não existe, é a resposta é incorreta. A razão entre a velocidade da onda e o período. Período é o tempo, velocidade da onda, a onda tem uma velocidade só, então não tem essa razão aí, ela será sempre a mesma, então não é frequência. Letra D, a razão entre o período e a velocidade da onda, é o inverso da de cima. Letra E, o produto do período pela velocidade da onda, né? Frequência não é período, né? É um ciclo, é uma constante. Bem, então a resposta correta é a resposta alfa. A questão 40, então ela diz o seguinte, para evitar interferências, tá? Então, aqui é a QRM, né? Uma estação interferindo em outras. Em outros equipamentos, o radioamador deve. Bem, gente, essa questão de interferência, então as ondas de rádio, se houver aí um desequilíbrio no sistema irradiante, ela pode transmitir em outras frequências, que a gente chama de harmônicas. Então, geralmente, uma harmônica é o dobro da frequência que você está usando. Então, se você estiver lá em 27 MHz, vamos pegar um exemplo clássico aí de interferência, né? O dobro disso vai chegar lá nos 53 e alguma coisa megahertz. Isso aí funcionava os antigos canais de TV de VHF, que hoje já não funcionam mais, né? Então havia essas interferências aí. Então, para evitar, né, que essas frequências espúrias, né, as ondas harmônicas em relação à frequência principal que você está usando, o equipamento tem que estar preparado para evitar essas transmissões. Daí aqui aparece então uma série de alternativas. Vamos lá. Letra alfa, trabalhar com a menor potência possível, efetuar um bom sistema de aterramento, trabalhar com filtro passa-baixas na saída de seu transmissor e operar com antenas e linhas balanceadas. Bem, gente, essa aqui então é a alternativa correta. Vamos explicar ela para a gente já entender por que as demais estão incorretas. Trabalhar com a menor potência possível. O exagero de potência, tá? Ele faz com que essas frequências harmônicas aí tenham um maior potencial de transmissão e de carga radioativa, tá? De radiação. E aí, radiativas. E aí, essa capacidade de criar as interferências aumenta por conta do aumento de potência. Então, se usa potência até o necessário. Além do necessário, não utiliza. Além de evitar essas interferências, também você não vai gastar energia à toa e você não vai ficar fatigando o teu equipamento. Efetuar um bom sistema de aterramento. O aterramento ele cria filtragens e equilibra o sistema de transmissão, principalmente em equipamentos mais antigos. Os modernos aí já não requer tanto, mas é bom. Trabalhar com filtro passa-baixas. O que vem a ser esses filtros passa-baixas nas saídas de seu transmissor? São filtros preparados para que só passem a frequência daquela uma que você está transmitindo. Então vão existir vários tipos de filtro. Então, se você quer transmitir na banda dos 80, você pode ter filtro só para a banda de 80. Então, se as frequências espúrias aí que passa de 80 metros ou abaixo de 80 metros não vão passar nesse filtro. Portanto, é uma barreira, né? É como um filtro efetivamente aí que filtra elementos sólidos, né? Só vai passar o líquido ou vai passar somente as granulações finas e as mais grossas são retidas, aí é uma espécie de peneira e por aí vai, né? E operar com antenas e linhas balanceadas, tá? Porque se tiver desbalanceado a onda aí transmitida e a frequência, ela pode subir e descer. Isso também causa problemas. Então, o teu rádio está gerando uma frequência e lá na ponta da antena, às vezes, está variando. Então, esse balanceamento aí é importante. Daqui a pouco nós vamos ver um equipamentozinho para esse balanceamento
logo nas alternativas abaixo. Então, a resposta correta é a alfa. Então vamos ver por que a letra bravo é incorreta. Letra B, operar sempre em frequências baixas. Bom, e aí as frequências altas? Para que serve a tua licença se você não pode operar, por exemplo, em VHF? Não faz muito sentido essa afirmação. Trabalhar com filtros passa altas, né? Também é o contrário lá da letra alfa. Então, trabalhar com filtros passa altas a saída do seu transmissor. Operar com potência abaixo. Então, potência abaixo, na verdade seria potência abaixo e 1 kW. Essa frase está mal construída. Operar com potência abaixo de 1 kW médio e com acoplador de antena. Veja só, radioamador de classe C, como já comentamos, não pode transmitir acima de 100 watts. Então já não encaixa aqui para o radioamadorismo. Então essa alternativa ela é completamente sem nexo, tá? E ao contrário da A. Então ou é A ou é B. Como já falei que é A, então a B não pode ser. Letra C, operar com potência, com alta potência, porém com balão. Alta potência, já comentei, você só vai utilizar quando precisa dela, né? Balão. Balão é um equipamento que é uma junção de balanceado e desbalanceado. Então ele corrige em algum ponto o desbalanceamento do sistema, né? Essas linhas balanceadas. Então se a linha estiver desbalanceadas, por exemplo, o balanceamento do equipamento até a antena é uma e a antena ela faz diferente. Esse balão corrige, por isso que ele é instalado entre o rádio e a antena. E ele faz essa correção aí. Ele vai fazer a correção de um sistema balanceado para outro sistema não balanceado e vice-versa. Então, balão é uma junção de balanceado com não balanceado. É uma sigla em inglês. Então, vamos lá. Operar com alta potência. Não é necessário, porque a alta potência é que causa a interferência. É um dos principais fatores de alta interferência. Por isso que a letra A fala em menor potência possível. Ligar o fio terra no neutro da alimentação. Essa é outra coisa. Você tem um negativo lá que vem da fonte de alimentação ou da bateria, né? Daí ligar fio terra no neutro. Fio terra é no terra. Se tiver que fazer uma descarga, a descarga é na terra. Outra coisa, a onda ela vai para o espaço vai interagir com a terra, com o solo. Então você tem que ligar o outro elemento aí da propagação da onda, que é a terra, tá? Então, o fio neutro nem sempre é terra, viu, gente? Porque imagine operando numa bateria. Está ligado na terra? Não está ligado na terra. Então, não faz sentido. Operar sempre com cabos coaxiais grossos, é só para gastar dinheiro. Então, dependendo aí da banda que você vai estar utilizando, cabos coaxiais grossos não tem utilidade, não faz diferença nenhuma. Então, por exemplo, banda de 160 metros, 80 metros, não precisa. Grossos vai fazer diferença lá em VHF ou HF. Tá? E ROI. ROI é uma sigla que significa relação de onda estacionária. Então, a onda ela vai refletir no sistema irradiante. Então, ela pode voltar para o rádio. Tá? Isso é uma coisa que você tem que estudar. É importante você entender isso antes aí de você construir sua antena ou instalar sua estação. Procure saber sobre ROI. Então, ROI baixa. Então, o ideal da ROI é sempre 1:1, né? Transmite e recebe no mesmo tamanho. Então, essa questão C está incorreta. Trabalhar com filtros passa-baixas, letra delta, né? Trabalhar com filtros passa-baixas na entrada do equipamento. Por aqui já não faz sentido, né? Entrada do equipamento, você até pode colocar filtros, tal, né? Mas não é a entrada do equipamento que causa interferência, é a saída. Então, essa questão aqui é completamente sem nexo, tá? Então, trabalhar com filtros passas-baixas na entrada do equipamento interferido, tá? Trabalhar com filtro passa-altas na saída do transmissor, totalmente o contrário, né? Operar sem balão, né? Lembre que o balão ele serve para balancear e evitar esse tipo de problema, e efetuar o aterramento no neutro da alimentação. Nessa questão D, junta tudo aquilo que eu já comentei acima que não precisa. Letra E. Trabalhar com antenas de baixa altura. Aí sim que interfere, né? Operar somente acima dos 20 MHz. Bom, e você que é lá, classe C, que pode operar lá na faixa dos 3
1,7 MHz lá dos 80 metros, né? Não vai poder operar? Não faz sentido, tá? Conectar o balão ao neutro da alimentação. Aqui o balão se conecta entre o cabo do rádio até o cabo da antena e balancear a conexão de terra. Também aqui embolaram todas as coisas, né? A conexão de terra se conecta na carcaça do equipamento. Estude aí sobre o efeito pilha quando você for fazer o aterramento. Então a resposta correta é a resposta alfa. Aqui também é uma questão, na verdade, de legislação, né? Mas vamos lá. Questão 42. Conhecer o código Q é vital no serviço de radioamadorismo. Ao aplicá-lo é que se observa as dificuldades. QTH quer dizer exatamente. No nosso canal nós temos um vídeo falando sobre o QTH. Dá um pulinho lá que você vai saber mais. Letra A. Endereço do operador. Letra B. Local onde o operador de rádio se encontra no momento, independentemente de seu endereço residencial. Letra C. Local da estação adicional. Letra D. Nome do operador. Letra E. Nenhuma das anteriores está correta. A resposta correta é a resposta Bravo. Cuide, tá? Que você vai encontrar muito radioamador, muito radiooperador, dizendo que QTH é o endereço do operador, que é a letra A, ou então alguns vão colocar aí também e fazer uma pequena troca dizendo que seria o nome do operador. Só que o nome do operador é aquele lá do batismo, tá? Bem, então QTH é onde está a estação, o local onde o operador de rádio se encontra no momento. Geralmente se identifica por coordenadas geográficas, e se a estação aí for móvel, diga que é móvel e diga lá a localização. Estou na cidade X, na cidade Y. Obrigado por acompanhar essas nossas videoaulas. Não esqueça de deixar aquele seu joinha aqui nesse nosso canal aqui. Isso colabora para a divulgação do radioamadorismo e espero que você ingresse nesse universo. Estaremos recebendo por você. Até mais. Um grande 73.